Como um filho dos anos 80 e 90, eu cresci vendo os grandes filmes de ação do Van Damme, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Jackie Chan, Jet Li, mas não há como negar que os grandes reis dos filmes de ação americanos dessas duas décadas foram Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, ambos com duas franquias clássicas em suas carreiras, o Schwarzenegger com Conan e o Exterminador do Futuro, e Stallone com Rambo e Rocky. Mas dentro dessas carreiras magníficas dos dois, você sabia que há muitos filmes que foram planejados, mas cancelados antes mesmo de serem filmados? Tanto Schwarza como o Sly tiveram projetos interessantíssimos que poderiam ter virado realidade se não fossem por problemas de produção. E como eu tenho um fascínio por essas histórias de filmes que poderiam ser, mas não foram, eu cavuquei muita informação legal para explodir a cabeça de vocês. Então fiquem comigo nesse vídeo. Meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar de Gus. E deixa eu te dar um recadinho antes da gente começar a falar dos filmes. E se você gosta de trecheira, filmes antigos, desenhos animados, animes, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, assim como eu, não deixe de se inscrever nesse canal, porque o Trechando com Gus é a sua casa. E sem enrolação, vamos começar pela década de 80 com Stallone. Primeira informação bizarra e interessante é que o filme Um Tira da Pesada, que foi estrelado pelo Ed Murphy, na verdade seria originalmente estrelado pelo Stallone. Só que quando o projeto estava na mão dele, era bem menos comédia e tinha muito mais ação. Isso foi se alterando com a chegada do Ed Murphy. No entanto, o Stallone pegou essa ideia e levou mais ou menos pro Cobra, que é o memorável filme de policial dele, e que se você quiser saber como o Tira da Pesada seria na versão com o Stallone, é mais ou menos aquilo ali. Daí, no final da década de 80, comecinho da década de 90, houve um projeto chamado Isobar, que seria mais ou menos uma espécie de Alien, só que num trem futurístico. Era um roteiro muito bem visto em Hollywood, que tinha essa pegada ficção científica com horror. E na plot era mais ou menos isso, o Sylvester Stallone seria um dos passageiros do trem, e ele acabaria sendo o herói da história, que teria que enfrentar uma criatura geneticamente criada que está sendo transportada nesse trem. O filme teria também a atriz Kim Basinger como o interesse amoroso dele, e o projeto passou pelas mãos do diretor Ridley Scott, o mesmo de Alien. A esse estágio da produção, ela até chegou bem longe, com Ridley Scott chamando o grande artista H.R. Giger, que foi o cara que criou o design do Alien, para criar alguns designs para o filme, incluindo o trem futurista que a trama se passaria. Não só isso, como o mestre da maquiagem Rick Baker também fez designs da criatura que estaria dentro do trem. Uma espécie de bicho com tentáculos gigantes, é bem bizarro. O que cancelou o projeto foi a velha desculpa de diferenças criativas, com Ridley Scott saindo primeiro da produção e logo depois todo mundo foi saindo pouco a pouco. O filme chegou a cair na mão do Roland Emmerich, diretor de Independence Day. Isso foi logo depois que ele fez o filme Moon 44, que eu acabei de falar aqui no canal 2 vídeos atrás e você pode ver aqui em cima a minha crítica sobre esse filme. Mas no final os roteiristas e os produtores não chegaram a uma conclusão do que deveria ser a história de fato. A única coisa que sobrou dele foi o design do monstro e o design do trem que o Giger fez, e acabou sendo usado brevemente alguns anos depois no filme A Experiência, em um pesadelo que a personagem principal Seal tem, e ela vê esse trem vindo atrás dela. Aí no começo da década de 90 surgiu um filme chamado Gale Force, que foi descrito como Duro de Matar cercado por furacões. Ou seja, se imagina que é uma história sobre um herói lutando contra terroristas, mas em volta de algum lugar que está cercado por furacões. O filme ia ser dirigido pelo Renny Harlin, cara que dirigiu muitos filmes legais como A Hora do Pesadelo 4, Duro de Matar 2... E é famoso por alguns projetos cancelados famosos. Ele foi o primeiro diretor a ser contratado para Alien 3 antes de sair do projeto. E ele também recusou Velocidade Máxima e 007 GoldenEye. Então o cara é famoso por esse tipo de coisa. Enfim, esse Gale Force não deu em nada. E eu acho que ele acabou virando o Risco Total, que foi estrelado pelo Stallone alguns anos depois. E é dirigido pelo Renny Harlin. Só que agora é um herói lutando contra terroristas em montanhas de gelo. Agora indo pro Schwarza, o primeiro flerte dele com projetos cancelados foi o que seria a terceira parte da trilogia Conan. Sempre houve conversas de que após o segundo filme, Conan o Destruidor, teria uma terceira parte que se chamaria King Conan, ou seja, Rei Conan.
Só que esse projeto não rolou e ele acabou fazendo uma versão meio paraguaia do Conan no filme Red Sonja, que na verdade eu nunca vi, mas eu acho muito bizarro ele ter feito um cara que parece o Conan nesse filme, sendo que ele não fez o Conan 3. Aliás, ele nem é o principal do filme, quem é principal é a Red Sonja, interpretada pela Brigitte Nielsen. No entanto, a ideia do projeto continua sendo discutida até hoje, mesmo com Schwarzenegger em seus 70 anos, com uma versão bem mais velha do personagem. Inclusive, parece que o roteirista Chris Morgan, de Velozes e Furiosos, chegou a escrever uma versão do roteiro aí pela década de 2010, mais ou menos, mas o projeto não foi pra frente ainda. Eu, pessoalmente, ainda quero que aconteça, e eu acho que seria mais interessante mesmo um terceiro filme com um Conan mais velho do que se tivesse saído já na década de 80. Mas voltando rapidinho, ainda na década de 80, também houve boatos de um projeto que seria dirigido pelo grande diretor que eu já falei várias vezes aqui no canal, o Stuart Gordon, principalmente no vídeo que eu falei sobre Robot Jox, filme de robôs gigantes que ele dirigiu, que é o mesmo vídeo do Moon 44, e Dolls, filme de terror de bonecos assassinos que eu falei também alguns vídeos atrás. Ele tinha um projeto que se chamaria Berserker, esse eu descobri recentemente até, e a plot bem bizarra seria sobre um atleta que toma esteroides, só que após ter efeitos colaterais bem diferentes dos normais em qualquer pessoa, ele tem duas escolhas: ou parar de tomar os esteroides e morrer, ou continuar tomando e virar um monstro gigante que se tornaria esse Berserker do título. Sim, eu sei, é bizarro, mas acho que seria um filme meio à mosca em termos de transformação. O filme não foi pra frente porque o agente do Schwarzenegger disse pro Stuart Gordon que ele não gostaria mais de fazer vilões depois do Exterminador do Futuro, apenas heróis. Daí se passou alguns anos, já na década de 90, e o próximo projeto dele que não saiu seria uma versão do Juiz Dredd, que acabou indo parar nas mãos do Stallone. A primeira versão do roteiro foi escrita pelo Peter Briggs, cara que eu já falei aqui no canal também, que ele escreveu a primeira versão do filme Alien vs Predador. Ou seja, ele sempre escreve as primeiras versões dos roteiros, mas elas nunca saem. Enfim, como o projeto acabou tendo esse revés, surgiu a oportunidade dele voltar à franquia Predador em um terceiro filme da série, depois do Predador 2 que ele não estrelou. E o cara que foi chamado para escrever a primeira versão de Predador 3 era Robert Rodriguez, diretor de A Balada do Pistoleiro, El Mariachi, e segundo ele, ele teve uma conversa com Arnold Schwarzenegger para falar sobre o roteiro antes de começar a escrevê-lo mesmo, e a única opinião que o Schwarzenegger deu sobre a ideia da história é que "We gotta go back to the jungle." Desculpa, essa foi a minha imitação de Schwarzenegger. Mas enfim, o Rodriguez fez o que ele mandou e escreveu um roteiro que eu cheguei a ler até recentemente e devo dizer que era bem bizarro. Realmente, o filme voltaria a ser na floresta, porém agora em um planeta alienígena e por algum motivo se passaria em um futuro distante, com naves espaciais e tal. O que é estranho, porque o filme teria o retorno do personagem Major Dutch, interpretado pelo Schwarzenegger, mas no primeiro filme, a trama se passava nos tempos atuais, então não fica muito claro o porquê desse salto temporal. Mas enfim, nessa história o personagem iria até o planeta dos predadores, agora com um grupo de militares todos futuristas, e com vários equipamentos que eles pegaram dos predadores durante os anos. Só que nesse planeta eles encontrariam uma grande reserva natural dos predadores, que teria várias criaturas e vários predadores, muitos, tipo, teria até cenas de lutas de gladiadores com predadores. Sério, era muito bizarro e muito estranho. Na verdade, era bem ruim mesmo o roteiro. E por ter tantas criaturas e coisas futuristas, eu tenho certeza que o estúdio olhou e falou: não, muito caro. Esquece. Além disso, o roteiro fazia algo que eu considero meio ofensivo contra a franquia, que é falar que o predador do primeiro filme era um novato, por isso que ele perdeu tão facilmente para o Schwarzenegger. Besteira. Graças a Deus esse filme não foi feito, mas ele foi transformado em Predadores, que saiu em 2010, também escrito pelo Robert Rodriguez, só que agora com uma trama bem mais contida e sem o Arnold Schwarzenegger, apesar que tentaram fazer ele aparecer numa cameo rápida. Na verdade, tentaram fazer ele aparecer em todos os filmes do Predador, tirando esse último que foi ótimo. Como é de conhecimento público, essas aparições nunca deram certo, exceto pelo jogo de videogame Predator Hunting Grounds, que tem o próprio Schwarzenegger dublando a voz do Major Dutch, agora bem mais velho na história do jogo. Então, se você tem a curiosidade de saber como seria um novo Predador com o Schwarzenegger, tá aí, bem melhor.
Mas o grande filme do Schwarza que não deu certo na década de 90, bem no meio dela, seria um grande épico de espadas chamado Cruzada. Filme que seria dirigido pelo grande diretor Paul Verhoeven, que para mim dirigiu a melhor trilogia de ficção científica não conectada e não oficial, que é Robocop, O Vingador do Futuro, também com Schwarzenegger, e Tropas Estelares, ótimo filme de batalha espacial, mas com uma grande crítica ao militarismo americano. E esse filme que seria o próximo da carreira dele logo depois de True Lies e Junior, seria possivelmente o filme mais caro da carreira do ator, sendo que era um grande épico de batalhas e tal. O filme tinha um roteiro pronto e era muito elogiado pelos estúdios. Tanto que a produção já estava para começar, com atores já escalados para os papéis secundários. Você teria o Gary Sinise, John Turturro, Charlton Heston e Jennifer Connelly possivelmente como interesse amoroso do Arnold. Na história, ele seria uma espécie de ladrão que, ao ser condenado ao enforcamento por roubar ouro, ele usa uma cruz para queimar as suas costas com a forma dela e enganar todo mundo que estava para assistir à execução, incluindo o Papa, dizendo que tal queimadura era um ato divino. Nisso ele era absolvido, mas também dado a missão de liderar as cruzadas. O filme seria violento, cheio de sanguinolência e para adultos, como todos os filmes do Paul Verhoeven. E a produção não foi para frente por causa do orçamento gigante. Paul Verhoeven queria filmar tudo de verdade, inclusive a história de que ele queria 600 cavalos com cavaleiros em cena para gravá-los, tudo com o maior realismo possível. Algo que o coordenador de dublês falou para ele: não dá, Paul, 600 cavalos é muita coisa. É impossível trazer isso para uma produção. Alguém vai acabar sofrendo um acidente e morrendo. E eu vou tentar fazer a minha melhor imitação do Paul Verhoeven porque a voz dele é muito engraçada. Ok, e quantos cavalos dá para trazer? Aí o coordenador falou: 300 no máximo. Aí o Verhoeven foi para casa, pensou, e no outro dia não só ele não acatou a ideia, como queria mais. Ele falou: eu quero 800 cavalos agora, 800 cavalos em cena. E essa era só uma das loucuras que acabou fazendo a produção ser cancelada. Outro motivo é que o Paul Verhoeven era um cara totalmente honesto, por incrível que pareça. Em uma conversa de produção com os executivos do estúdio, ele e o Schwarzenegger estavam tentando convencer todo mundo de que o filme era possível de ser feito com um orçamento no limite. Só que quando um dos executivos perguntou para o Verhoeven se ele podia dar garantias de que ele não ia ultrapassar esse orçamento, o Verhoeven disse: garantias? Não existem garantias. Ninguém pode dar garantia de nada. Se alguém te dá uma garantia de alguma coisa, essa pessoa tá mentindo. Eu não posso garantir nada. Não posso garantir que eu vou sair daqui, vou passar pela rua e não vou ser atropelado por um carro. Ninguém pode garantir nada. Nem Deus pode garantir. Eu nem sei porque eu tô falando de Deus. Eu nem acredito em Deus. E nessa loucura da reunião, Schwarzenegger tava chutando o pé dele debaixo da mesa falando: cala a boca, fala que dá pra fazer a produção sem problema. Mas aí o estúdio já tinha cancelado o negócio todo. Enfim, é uma pena porque poderia ter sido um marco na carreira dele. De qualquer jeito, ele acabou indo para projetos um pouco menores como Queima de Arquivo, Meu Herói de Brinquedo e talvez o maior projeto dele depois disso foi Batman e Robin. E era aqui que eu queria chegar porque, falando em Batman, no meu vídeo sobre crossovers do cinema, que tá muito bom, assista aqui em cima que eu vou deixar o link, eu falei sobre o famoso curta-metragem do Batman que se chama Batman Dead End, em que você tem uma versão do Batman que luta contra o Predador e o Alien na mesma história. Um curta que ficou bem famoso lá no começo da década de 2000 e que, para a época e com um orçamento baixo, é muito bom. Mas o diretor Sandy Colora, que dirigiu esse curta, teve a ideia de que a primeira escolha dele para ser o Batman seria ninguém menos que Sylvester Stallone. Exatamente, e digo mais, ele chegou a se encontrar com o Stallone e ofereceu o papel para ele. E o Stallone, que é fã do Batman, e quem não é, olhou para o roteiro, olhou para o Sandy Colora e, depois de pensar bastante, falou: ok, rapaz, vamos fazer. Ou seja, o Stallone ia ser o Batman do curta. Nós poderíamos estar vivendo em um mundo que o Stallone já foi o Batman. Daí a produção começou. Por causa do Stallone já ter se comprometido com ela, o Mark Hamill, que faz a voz do Coringa nas animações, também se comprometeu a fazer o Coringa no curta. Então seria um negócio épico.
Não só isso, mas você teria o Batman do Stallone lutando contra o Alien e o Predador, que já tinha lutado com o Schwarzenegger antes, então é uma coisa melhor do que a outra. Maquetes do Stallone com o capuz do Batman chegaram a ser feitos para poder serem usados de modelo para o capuz que ele ia usar no filme, mas na última hora os advogados do Stallone deram uma ligada para ele e falaram: é melhor você não fazer isso não, meu filho. Aquela velha história de direitos autorais que nenhum estúdio vai deixar um curta-metragem de fã fazer um filme de uma propriedade tão famosa, com um ator tão famoso, sem ter repercussões legais. E aí diz que ele ligou pro Sandy Colora e falou: meu filho, desculpa, não vai dar mais. No dia que o diretor estava indo na casa dele fazer mais moldes da cabeça dele pro capuz do Batman. Bom, enfim, acabou não acontecendo e o ator que foi chamado para fazer o Batman no curta é o Clark Bartran, que é um ator bem menos conhecido, mas que fez um ótimo trabalho mesmo assim. Enfim, nessa mesma época saiu o filme A Outra Face, um dos melhores filmes de ação da década de 90, e que é estrelado por John Travolta e Nicolas Cage, dirigido pelo grande e maravilhoso diretor chinês John Woo, um dos meus favoritos. Um filme que não só é excelente pela história, mas também porque junta dois astros em papéis iguais, um fazendo o herói e outro fazendo o vilão. Só que houve vários atores que foram considerados para esses dois papéis antes do John Travolta e Nicolas Cage. Houveram Michael Douglas e Harrison Ford, enfim, vários outros caras, mas no comecinho do projeto, os primeiros a serem considerados para interpretar esse herói e vilão seriam Schwarzenegger e Stallone, o que seria perfeito para esse filme. Me dá até vontade de saber como seria essa versão, porém, me faz ficar curioso em saber qual deles daria o braço a torcer para ser o vilão do filme para o outro. Lembrando que nessa época ambos tinham um ego bem inflado e dificilmente interpretariam vilões de filmes, principalmente o Stallone. Acho que o único filme que ele chegou perto disso foi Pequenos Espiões 3D, e olhe lá, hein? Enfim, no final da década de 90, houve mais um filme que poderia ter sido um marco na carreira do Schwarzenegger e talvez um dos meus favoritos nessa lista que eu queria ter visto. Sem falar que a produção chegou tão perto de começar que deu até para sentir o gosto. Eu Sou a Lenda, com Arnold Schwarzenegger, que seria dirigido por Ridley Scott, que eu já falei aqui, diretor de Alien, Blade Runner, enfim. Sim, é o mesmo filme lá do Will Smith que você viu anos depois, só que a primeira versão seria com Schwarzenegger em 1999, provavelmente. E eu já sou fãzaço do livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que conta essa história do homem que está sozinho no planeta, sendo que o resto da população se tornou esses vampiros ou zumbis por causa de uma epidemia. E eu lembro que ao ler o livro, a minha impressão, pelo menos física, do personagem remetia bastante a uma espécie de Schwarzenegger mais velho, coisa que aconteceu bem mais tarde na carreira dele quando ele fez o filme Meg, que também se trata de zumbis, e ele faz um pai de uma menina que está se tornando uma zumbi. Um filme bem curioso na carreira dele e que é bem dramático e reflexivo e não tem nada de ação, basicamente. Em Eu Sou a Lenda, você teria um tom bem similar e, como eu disse, o personagem seria bem mais fiel aos livros, pelo menos fisicamente. Como eu disse, a produção foi bem longe, chegando a ter testes de maquiagem para essas criaturas zumbis feitas já para o filme. Você pode ver por essas fotos que eu estou mostrando aqui. Aliás, eu achei bem interessante e bem sinistro, levando em consideração que o Eu Sou a Lenda com Will Smith fez todos os zumbis de forma CGI, que na minha opinião foi um tiro no pé do filme, porque é bem fraco e sem muita verossimilhança. Aqui você vê uma versão do que poderia ter sido e não tem nem discussão, teria sido muito melhor. De qualquer forma, o projeto não foi à frente por causa de dinheiro. O orçamento estava muito grande novamente, detalhes sobre o roteiro não estavam sendo concordados entre o estúdio e o Ridley Scott, e o velho desistiu do projeto para se dedicar ao Gladiador. Então, talvez tenha sido uma boa escolha para ele. Mas uma pena que a gente não viu essa versão de Eu Sou a Lenda do Schwarzenegger. E voltando para o Stallone, logo depois do lançamento de Rambo 4, que deveria ter sido o final ali da saga do Rambo, na minha opinião,
não deveria ter sido feito o quinto filme, mas começaram vários boatos logo de cara que uma próxima continuação já estava sendo pensada. E essa é uma das histórias que eu mais adoro, porque um dos conceitos considerados para a história vinha de um livro chamado Hunter, que é sobre um grupo de militares que vai à floresta para caçar uma criatura feroz que foi criada por laboratório. E sim, se você fez 2 mais 2, essa história foi considerada para o Rambo protagonizá-la como o caçador que vai com um grupo militar até a floresta caçar essa criatura. Então seria meio que uma mistura de Rambo versus Predador, mais ou menos, só que com uma criatura que foi criada em laboratório. Olha, eu sei o que a maioria pode pensar. Isso não tem nada a ver com Rambo. Mas o meu lado trecheira gostaria muito de ter visto esse filme. Imagina o Rambo na floresta caçando uma outra criatura feroz. Para mim tem algo bem interessante e atraente nesse conceito. Sem falar que poderia ser um combate bem brutal e visceral, como todos os filmes do Rambo. Enfim, no final das contas, alguém com mais consciência do que eu e o cara que deu essa ideia acabou descartando esse projeto. E aí, para terminar falando aqui do Stallone, um dos projetos mais interessantes que ele queria fazer desde o começo da carreira e nunca foi pra frente, ou ninguém nunca levou a sério para dar para ele esse projeto, é uma história de biografia do Edgar Allan Poe. Sim, o famoso escritor de contos góticos. O Stallone é fascinado pelo Edgar Allan Poe desde muito jovem, inclusive ele chegou a escrever já roteiros para essa biografia, e no começo da carreira dele ele queria vender essa ideia, chegando até a tirar fotos dele mesmo com a esposa dele na época, vestido de Edgar Allan Poe porque ele queria interpretá-lo. O Stallone falou desse projeto por muitos e muitos anos e eu acho que ele continua falando até hoje que é um dos sonhos dele poder dirigir essa biografia. E eu acho que seria bem interessante, bem fora do que ele está acostumado a fazer. Seria uma pegada mais pro estilo do Tim Burton, talvez, porque a história provavelmente envolveria as visões que o Edgar Allan Poe tem das histórias dele. Então eu quero ver o Stallone botando a mão na massa para fazer esse projeto. Claro que ele já disse que não vai interpretar o Edgar Allan Poe agora, né? Ele tá muito velho para isso, sem falar que ele já pensou em outros atores, até como Robert Downey Jr., há uns anos atrás, para talvez interpretá-lo. E é basicamente isso. Existem outras curiosidades, como por exemplo, o Schwarzenegger interpretou o Mr. Freeze em Batman e Robin, e o diretor daquele filme, Joel Schumacher, disse que se o Schwarzenegger não tivesse aceitado, ele teria ido para a segunda opção da lista de atores para fazer o personagem, que seria o Stallone. Meu Deus. Também existe a curiosidade que mesmo o Schwarzenegger não fazendo Eu Sou a Lenda, ele acabou fazendo um filme que tem um teor apocalíptico chamado Fim dos Dias, em 99. Então, se você quer imaginar como ele seria em Eu Sou a Lenda, pelo menos visualmente, provavelmente aquele filme é bem fiel a essa imagem. Mas no final das contas nós tivemos o encontro dos dois em filmes pelo menos algumas vezes. Tivemos aquele filme Plano de Fuga, que eles escapam de uma cadeia juntos, que é um filme bem legal, mas pouco memorável na minha opinião. E é claro, tivemos a franquia Os Mercenários, porque, né, são filmes maravilhosos e super divertidos. Eu falo desse jeito, Os Mercenários, porque eu tenho uma história muito engraçada. Há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu trabalhava numa videolocadora, sim, eu já trabalhei numa videolocadora quando elas ainda existiam. O Ratinho entrou na loja um dia, sim, o Ratinho da TV, o Carlos Massa, aquele lá, Ratinho, nho, nho. Enfim, ele entrou na loja e ele chegou pra mim e perguntou, ô rapaz, você tem aí Os Mercenários? Aí eu fui lá, peguei o DVD e entreguei pra ele. E ele alugou o filme. Essa é a história. Não é nada demais. Só é engraçado porque eu lembro dele falar desse jeito e eu acabei pegando pra mim. Os Mercenários. Mas é isso. Existem projetos futuros para as carreiras dos dois atores? Sim. No caso do Schwarzenegger, ele diz que não vai mais interpretar o Exterminador do Futuro também, porque os últimos filmes foram bem, né? Deixa pra lá. Mas ele diz que adoraria fazer um filme que é continuação dos Gêmeos, aquele filme que ele fazia, irmão gêmeo do Danny DeVito da década de 80, só que agora seria Trigêmeos, com o Ed Murphy também fazendo um dos irmãos gêmeos dele. Assim, só rindo mesmo. E o Stallone, ele fala ainda de vários projetos que ele tem vontade de fazer. Inclusive, ele ainda guarda o roteiro desse Hunter, né? Que era para ter sido o Rambo 5. E ele diz que quer fazer esse filme, só que sem fazer parte da franquia Rambo, sendo uma versão da história do livro mesmo.
E também há rumores, ele disse uma vez que estava planejando fazer o Demolidor 2. Não o Demolidor da Marvel, tá, gente? Demolidor, que é continuação daquele maravilhoso filme da década de 90 com a Sandra Bullock e o Wesley Snipes, né? Que é o filme futurista. Demolition Man em inglês. Então diz ele que quer fazer ainda uma continuação desse filme, vamos ver. Vamos aguardar e ver o que essas carreiras desses atores singulares e incríveis ainda nos guardam. De qualquer jeito, eles já nos deram muita coisa boa e é legal saber dessas curiosidades também que poderiam ter sido na carreira deles. E aí, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Qual desses filmes você mais gostaria de ter visto se tornando realidade? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais trecheira no futuro. E também não se esqueça de ver os links dos meus e-books no site da Amazon. O Anjo de Fogo e Aço, uma história épica, dark e uma aventura que se passa no inferno, com uma grande mitologia entre anjos e demônios. Eu já tenho recebido muitas críticas positivas de leitores e estou muito feliz. Então, se você quiser e gostar desse tipo de história, dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição. E se você comprar, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. E tem também o meu segundo livro, Cartas para o Senhor Solidão, que é uma fantasia muito mais sensível e reflexiva. E também já tenho recebido críticas positivas. Então, se você gostar desse tipo de história, dá uma olhada no link que é para você também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!